Oi gente, tudo bom? Estamos aqui reunidos para mais um vídeo do Diário de Leitura do Conde de Monte Cristo. Hoje falando dos capítulos 16 a 20. Por que eu fiz essa piada? Porque tem um abade. Bom, como eu disse no vídeo anterior... Será que eu disse no vídeo anterior? É possível. Essa sequência de capítulos é uma das minhas sequências favoritas dessa história. E o capítulo 20, que é o último de que eu vou falar hoje, ele merece ser lido, assim, sozinho mesmo, porque ele é uma obra-prima. Bom, então, nós deixamos nosso menino Edmond no último vídeo, meio desesperançado, começa a ouvir uns barulhos e acaba se deparando, né, digamos assim, com outro prisioneiro, que é ninguém menos que o nosso querido Abade Faria. E a gente descobre nesse momento que o Edmond, na verdade, é a desesperança do Faria, porque ele estava cavando, né, um buraco e ele queria chegar na parede, olha só isso, ele ia abrir a parede que dá pro mar e se jogar no mar. Esse era o plano de fuga dele. Só que ele errou a parede e foi parar na cela do Edmond. E aí ele explica que ele fez ferramentas, né, pra cavar com as coisinhas que ele tinha na cela, então com os poucos talheres, e a madeira e tal, o ferro também da cama, e que ele ficou anos cavando, né. E aí a gente descobre também que, olha só que interessante, ele foi preso porque ele tinha uma mentalidade, aliás, ele é italiano, tá? Eu esqueci de falar isso. E ele tinha uma mentalidade de tentar unificar a Itália, né? Naquela época a Itália era uma série de reinos sem um governo central. Que era mais ou menos, se a gente parar pra pensar, a ideia do Napoleão com a Europa. Ele queria criar um grande império chamado Europa, durante o tempo em que ele governou, né? Então, de certa forma, os dois, né, o Edmond e o Faria, estão presos por atos semelhantes, digamos assim. E aí, nesse diálogo inicial, a gente já descobre que o Faria, ele é super culto, né? Ele fala 5 línguas, ele leu tudo que você imagina nessa vida, inclusive ele está escrevendo um tratado, né, como se ele fosse um grande filósofo da antiguidade. E ele é meio alquimista também, ele faz umas coisas muito loucas, né, por exemplo, para escrever ele usa vinho e o próprio sangue. E aí o Edmond fica encantado, né, com esse homem cheio de conhecimentos, não sei o que, e aí o Faria convida ele pra ir na cela dele, né, eles têm um buraco e tal, então dá pra acontecer esse intercâmbio aí. Bom, o Faria mostra pro Edmond tudo que ele fez, fala um pouco das teorias de vida dele. Aqui tem uma coisa interessante, que é o fato de que o Edmond se sente um ignorante perto do Faria, né, porque aquele homem guarda tantas teorias, né, entende de tudo, e ele é só um marinheiro, né, todo o conhecimento que ele tem de vida vem da sua prática como marinheiro, enquanto o Faria parece saber tudo sobre todas as esferas da existência, mas se a gente parar pra pensar, mais na teoria do que na prática, porque muito do que ele sabe é porque ele leu e estudou. E aí eles chegam inevitavelmente no assunto de por que o Edmond foi preso. E aí o Faria ajuda ele a fazer um pequeno exercício retórico que o nosso menino ingênuo não tinha parado pra pensar, né? Ele pergunta: quem se beneficiaria de você estar fora do caminho? E aí o Edmond começa a colocar o cérebro pra funcionar. Ah, comigo fora do caminho, o Danglars pode tomar conta do navio. Comigo fora do caminho, o Fernand pode ficar com a Mercedes. Ah, aquele dia que eu fui visitar a Mercedes, eu vi os dois e o Caderousse. Então ele deve estar envolvido de alguma maneira ali no meio. A única peça que ele não consegue encaixar é o Villefort, porque ele não tem o conhecimento de nobreza, digamos assim, de corte, que o Faria também pode oferecer para ele. E o Faria sabe quem é Noirtier e que o Noirtier é pai do Villefort. Então o Edmond já colocou, né, conseguiu colocar todas as pecinhas no lugar. Entender que ele foi vítima de um complô, e aí o Faria diz pra ele que plantou a sementinha da vingança. Obrigada, Faria. Muito bem, o Faria tá um pouco desconsolado, né, que o plano dele deu errado, então ele fala assim: ah, Edmond, já que estamos aqui mesmo, né, provavelmente para o resto da vida, eu vou te ensinar tudo que eu sei. E aí ele passa um ano ensinando tudo mesmo pro Edmond, matemática, filosofia, outras línguas, muito importante, isso vai ser muito importante. E passado esse tempo, eles começam a pensar em fugir de novo. O Edmond já tá mais maduro, então a gente começa a ver que ele já dá uma endurecida, porque eles começam a discutir, em vez de, né, construir um túnel para fora, a gente pode construir um túnel
que dê no corredor, e aí a gente só precisa se livrar dos guardas. E aí o Edmond fala, tá, a gente mata. E aí o Faria fala, não, sem violência, por favor. Então a gente já começa a ver, assim, uma evolução no Edmond, agora que ele já tem um conhecimento... Agora ele tem um conhecimento teórico e filosófico do mundo, né? Agora ele já entende o que foi que aconteceu com ele e que o ser humano pode ser muito maldoso, sim. Então essa questão dos guardas que eles discutem algumas vezes, eu acho que é importante pra gente perceber que o Edmond já tá virando uma outra pessoa. Bom, aí eles passam mais um ano construindo esse novo túnel, né, seguindo seus planos. E quando tá praticamente pronto, o Faria, ele tem um ataque, ele tem meio que... Eu não sei bem qual é a doença, se é epilepsia, eu não sei direito, mas é um ataque que deixa ele ficar paralisado na cama, né. E aí ele explica pro Edmond que esse foi o segundo ataque dele e que ele tem certeza que o terceiro vai ser mortal, porque... essa doença que ele tem é genética, né? Então ele já viu outras pessoas da família morrerem assim. E aí ele fala pro Edmond, né? O túnel tá praticamente pronto, você pode ir sem mim, porque eu não consigo me mexer, eu tô aqui paralisado na cama, não vou conseguir fugir, né? Muito menos, assim, correr se for necessário ou ajudar com os guardas. E aí o Edmond, que ele tá endurecendo, mas no fundo ele é bom, ele é muito bom. Então ele fala, não vou sem você. Aí o Faria fica, nossa, né, admirado, olha, esse homem é bom de verdade. E o Edmond fala pra ele, tá bom, você tá paralisado aí, beleza, eu só vou quando você morrer, vou ficar com você até o fim. E aí, lembra quando eu falei no outro vídeo que todo mundo na prisão considerava o Faria louco porque ele vivia falando de um tesouro que todo mundo tinha certeza que não existia? Pois é, ele resolve falar pro Edmond desse tesouro. O Edmond não acredita muito ou nada a princípio, mas o Faria tem os recibos. Não literalmente, porque ele não gastou, então não teria como ele ter recibos. Ninguém emitia recibos no século XIX também. E aí ele conta uma história, né, que ajuda assim a dar verossimilhança provável ou possível. A gente sabe que é provável, mas a possível existência desse tesouro pro Edmond, que é o fato de que um dos empregadores dele, o Conde Espada, deixou para ele um breviário, ou seja, um livro cheio de contos, histórias da família, e lá tinha uma história de um antepassado dele, que por motivos de temer ser roubado, enfim, é uma longa história, mas o que importa é, ele teria escondido seus ganhos, né, durante a vida, enfim, seu tesouro, em uma ilha chamada Monte Cristo. E aí o Faria faz um trato com ele, basicamente, né? Se os dois saírem, metade do tesouro para cada um. Se só o Edmond sair, o tesouro é dele. E aí o Edmond, que pode ser um homem endurecido, com a vingança no coração, mas ele é honesto acima de tudo, ele vira e fala, não, mas que isso, eu não tenho direito, eu não sei nem se você tem direito a esse tesouro, né? Vamos começar daí. E aí esse capítulo me mata no fim, com o Faria falando, Edmond, você é meu filho, então aceita. Esta é a herança que eu estou te passando. O que, tirando a parte do tesouro, que vai ser muito útil, é emocionante, né? Porque o Edmond, ele não sabe, mas ele perdeu o pai. O pai dele não tá mais vivo, então ele encontrou naquele homem que não só tá dando um tesouro pra ele, mas que passou tanto conhecimento, né, de vida pra ele. Ele realmente encontrou um pai, um mentor, uma pessoa pra guiar ele nessa vida, mesmo que ele não esteja mais lá, né, quando ele precisar ser guiado. E aí, depois da honestidade, a gente vê um pouco da dualidade, né, dualidade, dá pra dizer assim, que tá começando a se mostrar no caráter do Edmond, que é enquanto o Faria fala, olha, pensa em quantas coisas boas você pode fazer com todo esse dinheiro, né? Sei lá, escolas ou instituições que você pode construir. E o Edmond tá pensando, quanto dinheiro pra eu me vingar? E aí, por algum motivo, eles resolvem, né, as pessoas, a providência divina resolve o quê? Que a prisão precisa de reformas. E por causa dessas reformas, o túnel que eles tinham quase pronto digamos, destruído e eles não têm mais como ir embora. Depois disso, o Faria tem o seu terceiro acesso, né, o seu último ataque e morre. Bom, aí o Edmond, eles ainda têm o buraco, né, para se comunicarem. O Edmond ouve tudo
e quer dizer, ouve, né, que o corpo dele, ele tava com o Faria, quando o Faria morreu, eles voltam correndo pra cela, e ouve eles colocando o corpo do Faria num saco, e, bom, esse momento é terrível, né, porque o carcereiro e as outras pessoas lá falam sem o menor respeito, sabe, tipo, morreu louco, né, fazer o quê? Próximo, basicamente isso. E aí chegamos ao genial capítulo 20, que se chama O Cemitério do Chateau d'If. O que acontece aqui? O Edmond volta pra cela do Faria, né, pra meio que se despedir. Quando ele vê o Faria no saco, ele tem uma ideia. Ele tira o corpo do Faria do saco, leva até a cela dele, deixa ele lá deitado como se fosse ele, né, dá uma disfarçadinha ali e tal, e volta pra cela do Faria, deita dentro do saco, se costura lá dentro de novo com uma faca e fica lá. E a narração desse capítulo é genial, porque primeiro você acompanha, você está na perspectiva de um homem que não sabe o que está acontecendo, porque ele está dentro de um saco, ele só ouve, ele não sabe onde ele tá, pra onde ele tá indo, e aí o narrador ainda te desvia de tudo que é importante, porque nesse momento, primeiro o Edmond tá preocupado com o fato de que o carcereiro, antes deles, né, levarem o corpo, o carcereiro vai passar levando o jantar dos prisioneiros, então ele tá preocupado que o carcereiro vai perceber que não é ele que tá na cela dele, é o Faria. Aí esse momento de tensão passa, vem buscar o corpo, né, no caso, ele no saco. E aí ele começa a se preocupar que pra onde vão levar ele, né? Se ele vai ter que, se vão deixar ele sozinho ou se ele vai ter que lutar, já tá assim com a faca, né? Se ele vai ter que lutar pela liberdade dele mais um pouco quando ele chegar no cemitério ou no seja lá onde for. Muito bem. Aí ele tá lá, né? Amarrado no saco, quer dizer, eles amarram o saco e tal. Ele sente que estão colocando uma pedra, né? Amarrada no pé dele também. E aí a gente já começa a ficar, pra quê? Aonde vai isso? E aí meio que acompanhando pelas sensações, né, a gente sabe que ele tá nesse momento do lado de fora, que tem uma brisa ou sei lá o que, e começa a balançar ele, né, o corpo dele, assim. E 2 segundos depois, o nosso menino Edmond está voando pelos ares. Lembram que eu disse que o capítulo se chamava O Cemitério do Chateau d'If? Pois bem, o capítulo termina com a seguinte frase: O mar é o cemitério do Chateau d'If. É isso, por hoje eu fico por aqui, paramos nessa cena de intensas emoções, muito mais intensas emoções virão pela frente. No próximo vídeo eu vou falar dos capítulos 21 a 25, e eu só queria deixar aqui registrado o quanto eu acho o Abate Faria um personagem incrível. Ele tá aqui pra narrativa por propósitos muito claros, né? O Edmond precisa de um meio de fugir, o Edmond precisa de dinheiro, e principalmente o Edmond precisa crescer. Então todo o conhecimento que é passado pra ele, ele pode, assim, ele se torna um homem muito inteligente, né? A gente vai ver mais pra frente como ele usa de toda essa teoria e de toda a filosofia que foi passada pra ele. Mas também a gente vê como esse amadurecimento intelectual leva ele a considerar seriamente, não só a considerar seriamente, mas construir um plano elaboradíssimo de vingança. E já que ele não pode, né, ter a sua vida de volta, digamos assim, então pelo menos ele vai transformar a vida de quem deixou ele naquela situação um inferno. E daqui pra frente nós vamos acompanhar a germinação, digamos, dessa sementinha de vingança em uma árvore bastante frutífera, e a morte de Edmond Dantès e o nascimento, o verdadeiro nascimento do Conde de Monte Cristo. Por hoje é só, como sempre, me digam o que estão achando, os comentários estão abertos e até mais. Tchau!